Bom dia! Nesse vídeo, a gente vai estar verificando tensão de cisalhamento ou tensão cortante. Ele dá pra gente essa figura, que tem uma base de 50 mais 50, ou seja, 100 milímetros por 50. Nele está sendo feito um corte de cisalhamento que faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. E na parte superior dessa figura está sendo aplicada uma força de 600 newtons. Ele pede para a gente poder calcular a tensão de cisalhamento e tensão normal aqui. Para começar, eu particularmente prefiro trabalhar com essa figura virada. Então, virando essa figura, a gente fica com ela assim. Tenho aqui a minha mesma altura, largura, a força sendo aplicada e o meu corte de cisalhamento. Quando a gente está falando de tensão de cisalhamento é dado pela força de cisalhamento dividido pela área. Tensão normal é a força normal dividido pela área. Como eu quero calcular esses dois, eu preciso calcular todas essas informações aqui para poder jogar nessa equação. Então, eu preciso da força de cisalhamento, da força normal e da área de aplicação dessas forças. Que área que seria essa? A gente está considerando que aqui está sendo feito um corte. A partir do momento que corta, essa peça se desprende dessa. A área que eu quero é a área que vai ficar aqui nessa face, se a gente olhar por aqui assim, a área de aplicação da força. Então, a nossa figura ficaria assim. A área que eu tô querendo encontrar é essa área aqui. A gente tá cortando aqui. Essa largura não vai mudar. Então, a largura da minha área aqui vai ser os mesmos 50 milímetros. A outra dimensão dessa área que a gente quer calcular é essa daqui. Eu vou chamar ela de x. A gente precisa encontrar ela antes para poder fazer a equação da área. Analisando esse desenho com as cotas que a gente tem. Se aqui tem 100 milímetros, aqui tem os mesmos 100 milímetros. Então, eu tenho aqui a seguinte figura para poder calcular essa diagonal. Eu tenho aqui 100 milímetros. Aqui. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. E eu tenho aqui a diagonal que eu quero calcular, que coincide com essa, que é essa mesma aqui, que eu vou chamar de x. Analisando esse triângulo, que é um triângulo retângulo, eu tenho o que aqui? Eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente a ele e eu tenho a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. A função trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou jogar aqui, cosseno de 30 é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu quero isolar o x para encontrar o valor dele, eu posso simplesmente inverter esses dois de lugar, porque o x está embaixo. Então, eu fico com x igual a 100 milímetros dividido por cosseno de 30, que dá 115, alguma coisa. A gente vai arredondar e trabalhar com 116 milímetros. Então, essa face aqui, que é o que eu quero calcular, ela é uma figura retangular, onde a base dela tem 50 milímetros e a altura tem 116 milímetros. Essa área que a gente vai calcular dessa figura aqui, a gente vai usar ela aqui para calcular a tensão. Tensão, ela é representada em Pascal. Pascal nada mais é do que Newton dividido por metro quadrado. Então, se eu estou falando de tensão, é força dividido pela área. Se a resposta dela vem em Newton por metro quadrado, então a minha força tem que estar representada em Newton e a minha área tem que estar representada em metro quadrado. Aqui eu estou trabalhando com dimensões em milímetros. Como é que eu faço para converter de milímetros para metros? Mili equivale a 10 a menos 3. Então, eu posso dizer aqui que 116 milímetros é a mesma coisa que 116 vezes 10 a menos 3 metros.
E 50 milímetros é 50 vezes 10 a menos 3 metros. Sabendo disso, agora eu posso calcular a área dessa figura. Isso aqui se trata de um retângulo. A área de um retângulo é calculada base vezes altura. Então, ela é 50 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 116, vezes 10 a menos 3 metros. 50 vezes 116 dá 5.800. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 é uma multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 com menos 3, menos 6. Metro vezes metro, metro quadrado. Já chegamos na unidade de medida que a gente precisa. Para a gente não trabalhar com esse número tão grande e com esse expoente tão pequeno, a gente faz o quê? Vou andar com 3 casas. 1, 2, 3. 5,8. 3 casas que eu ando para a esquerda são 3 expoentes que aumentam aqui. Então, ia ficar 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6, fica 10 a menos 3 metros quadrados. Encontramos a nossa área. Agora, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar as minhas forças. Como eu estou falando de um corte que está sendo feito na diagonal, como é que eu posso fazer para trabalhar com esse corte e encontrar o valor da força normal e da força V? A gente vai trabalhar num plano cartesiano, onde eu tenho aqui a minha força de cisalhamento. Aqui eu tenho uma força de 600 newtons indo da direita para a esquerda. Aqui eu tenho o meu cisalhamento. E a força normal, onde é que ela entra aqui? Força normal, quando a gente está falando de corte, ela faz um ângulo de 90 graus com a força de cisalhamento. Então, a minha força normal está aqui, fazendo esse ângulo de 90 graus. Para eu poder trabalhar dentro desse plano cartesiano com essas forças aqui que estão na diagonal, eu preciso saber esse ângulo e esse ângulo, para poder encontrar a proporção delas. Como é que eu faço para descobrir que ângulos são esses? Se a gente for voltar aqui para nossa figura está passando aqui assim. E eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Considerando que essa reta está paralela a essa e que a inclinação desse V é a mesma de fora a fora, dizer que esse ângulo de 30 graus é esse mesmo ângulo de 30 graus aqui, está correto. Dentro do plano cartesiano, o eixo X faz 90 graus com o eixo Y. Então, aqui dentro eu tenho 90 graus. Se aqui tudo eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, aqui me sobra quanto? 60 graus. Se a força normal faz 90 graus com a força V, e aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 30 graus. Encontrei os dois ângulos que me interessam, então eu vou apagar esses aqui só para não confundir, tá? Pronto. Nós temos as duas forças posicionadas e os dois ângulos. Quando a gente está falando de encontrar forças, normalmente o que a gente utiliza? A gente utiliza o somatório de forças. Para eu conseguir fazer o somatório de forças, as minhas forças têm que estar posicionadas em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. Elas aqui assim na diagonal não servem para a gente de nada. Mas a partir desses ângulos, a gente consegue calcular quanto que cada força dessa vale em cima de cada eixo. Falando primeiro da força normal. Ela está nesse quadrante de cima, está passando aqui e tem um ângulo de 30 graus. Esse ângulo está encostando no eixo X, ou seja, o eixo X é adjacente ao ângulo. Então, aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar o cosseno. Então, essa minha força aqui vai ser a força normal vezes o cosseno do meu ângulo, que é 30.
E do lado de cá, como não está encostando no ângulo essa reta, eu vou usar a outra função, que é o seno. Então, vai ser a força normal vezes o seno de 30. Considerando agora o nosso triângulo de baixo. Eu tenho aqui a força V. O eixo X está encostando no ângulo, então ele é adjacente. Vou usar a função cosseno. Então, aqui eu tenho o V vezes o cosseno do meu ângulo, que nesse caso é 60. E aqui eu tenho o quê? O meu V vezes o seno de 60. Dessa forma, agora eu já tenho as forças em cima de cada eixo. Eu consigo fazer o somatório. Fazendo o somatório dessas forças com relação a Y. Eu tenho a força normal vezes o seno de 30. E eu tenho a força V vezes o seno de 60. O somatório de forças é o somatório delas igual a 0. Se eu estou dizendo que a minha força normal vezes seno de 30 é positiva, ela está indo para cima, como essa daqui está indo para baixo, está no sentido contrário, ela leva o sinal trocado também. Calculando o seno de 30, eu tenho Fn vezes 0,5 menos V vezes 0,86, que é o seno de 60. Tudo isso igual a 0. Vamos isolar uma dessas duas forças. Fn vezes 0,5 é igual o V que estava negativo, passa para o outro lado positivo. Isolando o Fn, eu tenho V vezes 0,86. Esse 0,5 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, a minha força N, ela vale V. 0,86 dividido por 0,5 dá 1,72. Aqui, a gente chegou numa equação que, para encontrar Fn, a gente depende do valor de V. Por enquanto, eu não consigo fazer mais nada. Então, a gente vai fazer agora o quê? O somatório de forças com relação a X. Somatório de forças em X. Eu tenho a força Fn, cosseno de 30. Eu tenho a força V, cosseno de 60. E eu tenho a força de 600 newtons. Tudo isso igual a 0. Fn cosseno de 30 está no mesmo sentido que V cosseno de 60. Então, eu vou dizer que as duas são positivas. E o de 600, que está no sentido contrário, vai ser negativo. Resolvendo aqui os cossenos, eu tenho Fn. Cosseno de 30 vale 0,86. Mais V. Cosseno de 60 vale 0,5. Esse menos 600, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, positivo. Eu não tenho o valor de Fn, eu não tenho o valor de V, mas eu tenho essa equação que eu posso substituir aqui. Então, no lugar de Fn, eu vou colocar V vezes 1,72. Então, vai ficar V vezes 1,72 vezes 0,86 mais V vezes 0,5. Tudo isso igual a 600. 1,72 vezes 0,86 dá 1,48. E o restante eu vou repetir. Agora, eu tenho só V na minha equação, então eu posso fazer a soma desse termo com esse. V vezes 1,48 mais 0,5 dá 1,98. Tudo isso é igual a 600. Isolando o V, eu tenho 600, 1,98 que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho 600 dividido por 1,98, dá aproximadamente 303. A gente está falando de força. Então, essa força, ela vai vir em que unidade de medida? Em newtons. Por quê? A outra que eu estou trabalhando aqui também estava em newtons, então eu sigo a mesma unidade. Encontrei a força V.
O que eu posso fazer agora? Nessa daqui, que é a força Fn, eu posso substituir o valor de V. Então, fica 303 vezes 1,72, que dá um total de 521 newtons. Tenho a força normal, tenho a força de cisalhamento e tenho a área. Basta jogar agora no cálculo da tensão. Então, a minha tensão normal vai ser a força normal, que é 521 newtons, dividido pela minha área, que é 5,8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. 521 dividido por 5,8 dá 89,8. O 10 a menos 3, que estava negativo, ele sobe com sinal trocado, então fica 10 a terceira. Newton dividido por metro quadrado é Pascal. Então, eu posso dizer que a tensão normal é igual a 89,8. 10 a terceira é quilo. Então, é 89,8 quilo Pascal. Tensão de cisalhamento é a minha força de cisalhamento, que é 303 newtons, dividido pela minha área, que é 5,8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. 303 dividido por 5,8 dá 52,2. O 10 a menos 3, da mesma forma que a gente fez aqui, ele vai acontecer aqui também. Ele está negativo embaixo, ele sobe positivo. Newton dividido por metro quadrado é Pascal. Então, a minha tensão de cisalhamento vai ser 52,2, 10 a terceira é quilo, então aqui vai quilo Pascal. Achamos a tensão normal e achamos a tensão de cisalhamento. A questão está resolvida.